10. Qual é a consequência da negação de um dogma? Aquele que nega mesmo apenas um só dogma, perdeu a fé, pois não recebe a revelação de Deus, mas se estabelece a si mesmo como juiz daquilo em que se deve crer. Não se pode negar um dogma e continuar a crer em outros e, portanto, conservar, ao menos parcialmente, a fé? Como vimos antes, a fé não repousa sobre nosso julgamento pessoal, mas sobre a autoridade de Deus, que se revela e que não pode enganar-se nem enganar-nos. Então é necessário receber tudo o que Deus revelou e não tomar somente o que nos apraz. Aquele que se recusa a aceitar tudo, que opera uma escolha no depósito revelado, impõe a Deus um limite, pois deixa a última palavra a seu próprio julgamento. Agindo assim, não tem mais a fé sobrenatural, mas somente uma fé humana. Não importa quão numerosos sejam os pontos em que ela ainda está de acordo com a fé sobrenatural. Podem-se citar sobre este ponto ensinamentos de papas? O Papa Pio IX, quando da definição do dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, em 1854, disse: E por isso, se alguns tivessem a presunção, o que não apraz a Deus, de pensar contrariamente à nossa definição, que aprendam e que saibam que, condenados pelo seu próprio julgamento, fizeram naufrágio na fé e cessaram de estar na unidade da Igreja. Satis Cognitum, Documento da Igreja, volume 12, Documentos de Leão XIII. Leão XIII ensina a mesma coisa. Aquele que, mesmo sobre um só ponto, nega uma das verdades de fé, perde na realidade a fé inteira, pois se recusa a respeitar Deus como verdade suprema e motivo formal da fé. E o Papa cita Santo Agostinho, que dizia sobre os hereges: Em muitas coisas que estão de acordo comigo, e em poucas coisas que não estão. Mas, por causa destas poucas coisas nas quais não estão de acordo comigo, os numerosos pontos de acordo não lhes servem em nada. Santo Agostinho, Comentário sobre o Salmo 54, número 19, PL 36641. Então, em matéria de fé, é tudo ou nada? Não se pode ser 70% ou 99% católico. Aceita-se toda a revelação ou não se aceita. Nesse caso, não se tem mais que uma fé humana que fabrica a si mesma. O fato de escolher algumas verdades dentre o conjunto das verdades de fé é o que se chama heresia, em grego, escolha. O que se deve pensar do lema correntemente propagado, segundo o qual, nas nossas relações com os, entre aspas, cristãos separados, devemos olhar mais para o que nos une do que para aquilo que nos separa? Quando se trata da fé, é absolutamente falso e contrário ao ensinamento tradicional da Igreja dizer que é preciso olhar mais para o que nos é comum do que para aquilo que nos divide. Dá-se assim a impressão de que as diferenças só se referem a detalhes sem importância, quando de fato se trata da verdade revelada. 11. Mas a fé não é principalmente um sentimento? É um dos erros do modernismo condenado por São Pio X em 1907, na encíclica Pascendi, dizer que a fé é um sentimento, emergente do subconsciente, que exprime a necessidade do divino. Na verdade, o ato de fé não é um sentimento, mas a recepção consciente e voluntária da revelação divina, tal como esta se apresenta ao homem na Sagrada Escritura e na tradição.
O que é a revelação para os modernistas? Para os modernistas, a revelação se produz quando o sentimento religioso passa da esfera do subconsciente à da consciência. A fé só seria, então, algo sentimental e subjetivo. A revelação não seria dada do exterior, do alto, mas emergiria do interior do homem. Qual é, então, para os modernistas, o papel de Cristo na revelação? Na origem do cristianismo, há, para os modernistas, a experiência religiosa de Jesus Cristo, cuja divindade é, claro, posta de lado. Cristo partilhou suas experiências com os outros, que as viveram eles mesmos e as comunicaram ao seu redor. A Igreja nasceu dessa necessidade dos fiéis de comunicar a outros suas experiências religiosas e de formar uma comunidade. A Igreja não seria, então, uma instituição divina. Seria somente, como os sacramentos, o papado e os dogmas, o resultado das necessidades religiosas dos crentes. Não é verdade que o homem tem naturalmente um sentimento religioso? O sentimento religioso natural deve ser cuidadosamente distinto da fé sobrenatural do católico. Há certamente, no coração do homem, uma necessidade de Deus, mas que permanece um sentimento muito obscuro se Deus não intervém para se revelar ao homem. Além do mais, como tudo que é natural em nós, o sentimento religioso está ferido pelo pecado original. Pode facilmente levar ao erro e mesmo ao pecado, superstição, idolatria e etc. A fé não está, porém, ligada ao sentimento religioso? É exato que um sentimento de segurança e de bem-estar está ligado à fé. Mas aí não está a essência da fé. Esse sentimento, como todos os outros sentimentos, é cambiante e será ora mais fraco, ora mais forte. Pode mesmo desaparecer completamente durante algum tempo. Grandes santos, como Vicente de Paulo ou Teresa do Menino Jesus, foram às vezes privados dessa certeza sensível, sem, no entanto, tornarem-se hesitantes em sua convicção sobre a verdade e a certeza da fé. Onde se pode encontrar o sentimento certo da Igreja sobre o ensinamento? Onde se pode